Ah, tá. Roberto, você pode começar. Boa noite, gente. Tá tudo bem com vocês aí? Pelo menos a saúde está em dia, né? Vamos ver se a gente vai chegar até o final com a saúde mental em dia, porque eu acho que é a principal, né? Que eu ouço as maiores reclamações são assim, de pessoas realmente que não estavam preparados para ficar preso, né? Para ficar confinado, né? E sem esperar e tudo de repente, enfim. Jonathan, eu queria que você contasse como que está sendo sua rotina. Você falou que está trabalhando dia e final de semana, que sua demanda dobrou. Como é que está sendo para você? Você quer falar com a gente? Pode ligar o seu microfone. Ah, ele está sem microfone. Ah, não, beleza, então. Depois você compartilha com a gente, ou você vai escrevendo aqui, a gente vai comentando. Então, a gente vai falar hoje sobre três pilares que são muito importantes. Eu mandei o material para a Robéria, mas não sei se todo mundo recebeu, mas vou disponibilizar no portal. A gente vai falar sobre segmentação de mercado, diferenciação e posicionamento. Parecem que são três palavras que significam a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. Alguém sabe o que é segmentação? Um segmento de mercado, ele faz o quê? Segmentação, diferenciação e posicionamento. Parece que são a mesma coisa, mas não são. A Davi está falando que é separar por sexo, por idade, segmentação. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Por que, que essas três palavras são tão importantes para o posicionamento mesmo de uma marca? Para você chegar e falar assim, a marca tal é assim. E eu peguei um exemplo aqui da Natura, de um trabalho que foi feito em 2010, para a gente ver como que essa pesquisa mudou o posicionamento. Achei super bacana. Como que isso mudou o posicionamento deles, e hoje a Natura tem até loja física, que não tinha antes. Lembram que a Natura não tinha loja física? Ela só tinha as revistas, as revendedoras, e hoje ela mudou esse segmento, né? A Mari falou que lembra. Então, hoje nós temos loja, a gente tem uma parceria com essa lojinha da Natura que fica na pracinha de Campo Grande. Isso. As meninas fizeram no dia da mulher, fizeram uma ação com a gente, deram os vouchers, uns perfumezinhos de brinde. Super bacana. Então, eles chegaram nesse ponto porque foi feita uma pesquisa, isso não foi do nada, foi feita toda uma pesquisa estratégica para que ela chegasse e dissesse, olha, as pessoas sentem falta. Eu não sei vocês, mas eu não tinha muita paciência de esperar o produto chegar. Então, isso é perfil de consumo mesmo. Então, eu acho que foi isso que mais incentivou com que eles mudassem esse segmento. Foi a questão de você poder ter na hora o produto, porque você comprava na revista, aí tinha que esperar algum tempo para chegar, às vezes era um presente, uma coisa que você queria de um dia para o outro e não tinha, né? Então isso fez uma pesquisa que chegaram nessa conclusão. Queria falar para vocês o seguinte: as lives estão caindo com meia hora. Da última vez a gente teve a sorte de ir 2 horas direto, acho que até um pouquinho mais, e depois eu fui para o portal, mas hoje eles estão caindo. Então é o seguinte, se cair, eu vou mandar, tem um link de um vídeo no YouTube que eu já mandei para a Robéria de 10 minutinhos, vocês vão assistir, a gente volta para mais uma live de meia hora, tá? Então, assim, meia hora, depois meia hora de intervalo assistindo esse vídeo e comentando ele para a gente discutir na volta, beleza? Aí, se precisar, a gente faz uma terceira, tudo bem? Ou vou direto para o portal, não tem problema. Estão me ouvindo bem, né? Qualquer coisa é só Positivo. falar. Positivo e operante. Vamos lá, vou dividir a tela com vocês aqui. Primeiro do. Onde eu estou aqui? Primeiro do resumão que eu mandei para vocês. E vou disponibilizar de novo. O que eu estou fazendo? Como muita gente não tem um hábito
entrar todos os dias no portal, eu vou mandar os arquivos também por WhatsApp, porque aí vocês têm no celular, não precisa toda hora ficar entrando no portal, beleza? Então, hoje a gente vai falar segmentação, quem quiser anotar, tá? Eu sou que anota tudo, então, diferenciação e posicionamento. Quais são essas diferenças entre esses três? Então, o planejamento estratégico orientado para o mercado é aquele que desenvolve um ajuste viável, ou seja, uma coisa que tem como acontecer entre as habilidades, entre os objetivos, habilidades e recursos de uma organização e as oportunidades em um mercado de contínua mudança, mais do que nunca. A gente está vendo essas mudanças. Visando proporcionar um processo decisório mais efetivo e fundamental que as empresas possam concentrar seu negócio principal, terceirizando as atividades acessórias. Essa prática oportuniza maior disponibilidade de tempo para que seus gestores possam se ocupar em promover uma cultura empresarial voltada à implementação da gestão estratégica. Por isso que eu achei importante que o Jonathan depois compartilhasse como está sendo essa mudança da empresa dele, entre offline e agora totalmente online e trabalhando todos os dias, porque é um setor que não pode parar. Então, outro setor essencial ao êxito dessa ferramenta é o processo sistemático de revisão da missão e visão empresarial. Ou seja, quando a gente faz lá na frente a visão, a missão e os valores, não quer dizer que vai ficar o resto da vida daquele jeito. Não, você pode mudar e deve mudar. É a mesma coisa de uma pessoa falar assim, meu sonho é ser médica. Aí ela chega e fala assim, mas eu tenho medo de sangue. Eu não gosto de ver gente passando mal, eu fico com pena. Então, assim, ela tem que mudar isso durante a vida. Às vezes, quando a pessoa é pequena, ela quer uma coisa. Ela cresce mais um pouco, ela quer outra. Por quê? Durante a vida, a nossa visão muda muito. Vocês concordam? Que vocês tinham uma cabeça antes de entrar na faculdade, depois que entrou. Na empresa é a mesma coisa. Ela tem que estar o tempo inteiro adaptando a missão e a visão. Tá? E essa prática permite a definição clara da direção que a empresa vai atuar. Então, quando você vê que aconteceu um imprevisto e uma empresa demorou a responder, ficou um pouco perdida porque ela não tinha nem pensado na hipótese. Vocês acham que a Vale pensava na hipótese de acontecer o que aconteceu com o Brumadinho? Não pensava. Então, por isso que gerou aquela crise toda de imagem, porque você não imagina nunca um acidente daquele tamanho, daquela proporção. Então, a sinergia entre os setores da empresa, ou seja, eles têm que estar todos ligados entre eles. O que, por sua vez, é condição essencial para o alcance dos seus objetivos organizacionais. Deu para entender até aqui? Que os setores eles têm que estar em perfeita sintonia para que o marketing funcione. É a mesma coisa que um professor vir aqui falar uma coisa, o coordenador falar outra, o diretor fala outra. Tem que trabalhar em sinergia para que a comunicação seja eficaz, senão fica todo mundo perdido. Tá? Cabe salientar a importância do domínio das competências críticas por parte dos colaboradores. Para a definição desse ponto, é imprescindível que as oportunidades e ameaças tenham sido corretamente identificadas na análise do ambiente análise de ambiente. Ou seja, lá na frente, na primeira aula, a gente falou de análise de ambiente interno, ambiente externo. Então, tudo tem uma lógica, tá? Tudo tem um início, meio e fim. Então, se você tem uma boa base, automaticamente você vai ter um setor de marketing melhor estruturado. Só um minutinho, gente, tá muito calor aqui. Vou virar o ventilador para cá. Então, hoje é muito importante, mais do que nunca, saber a diferença entre segmentação, diferenciação e posicionamento. E quem trabalha em empresa em que não tem um setor voltado só para redes sociais, vai ficar para trás. Eu falei para vocês da importância, não precisa ser o melhor do mundo, precisa ser uma pessoa que seja disposto a aprender. Vocês estão vendo o Instagram, depois eu vou falar sobre o Instagram de vocês também. Como que está sendo importante para você, para a gente, está tendo muito reconhecimento da faculdade, o pessoal está gostando muito, depois eu vou contar para vocês. Foi a primeira turma que fizeram o Instagram oficial da faculdade. Então, assim, em épocas como essa, o nosso único objetivo
é continuar dando informação, só mudando a ferramenta. Mas a gente não pode mudar o quê? A qualidade do que a gente está ensinando, que a gente está passando para os nossos clientes, que a gente está vendendo. Não é porque eu vendo um produto X que hoje está online que eu não vou vender mais. Eu tenho várias amigas que estão vendendo e entregando porta a porta, voltando a vender assim. Então tem que ser o quê? Hoje a flexibilidade conta muito no mercado. Se você não for flexível, não estiver aberta a mudanças, realmente você não vai se encontrar no mercado, tá? Então, esse slide aqui é muito importante porque ele define de forma bem simples a diferença entre essas três palavras. Então, a segmentação de mercado, ela divide o mercado em grupos de consumidores potenciais e necessidades e características semelhantes, que provavelmente terão comportamentos de compra semelhantes. Como aqui ele citou no começo, né? Não lembro se foi Davi, não lembro, falando sobre sexo, sobre idade, né? Diferenciação é a capacidade que a empresa tem de ser percebida como diferente dos concorrentes em função de suas vantagens competitivas. Em que eu sou melhor do que ele? Aqui eu não quero saber esses detalhes de onde ele mora, o que ele faz. Eu quero saber como que eu sou competitivo em relação a ele, o que eu tenho a mais que ele tem. E o posicionamento refere-se ao lugar que o produto ocupa em um dado segmento em face da concorrência. Então, se eu vendo um produto muito caro, eu não vou querer fazer marketing para concorrer com um varejo que não vende tão caro. O meu público é esse mesmo, é o público A, por exemplo. Eu não tenho a intenção de baixar o preço, mesmo com a crise, eu quero seguir neste posicionamento. E quando a pessoa... Vocês já repararam também que posicionamento ele vai desde a vitrine da loja? Não sei vocês, mas tem loja que eu nem entro, que eu falo assim, não tenho dinheiro para comprar isso aqui não. Vocês também são assim? Pode ligar o microfone, gente, pra gente interagir mais. Tem hora que eu acho que eu tô falando sozinha. Cadê vocês? Deixa eu voltar para cá. Vocês também têm essa impressão de quando vocês olham para uma vitrine de uma... A gente passa, a Mari também passa longe, a Roberta falou que as empresas têm que buscar outras formas de divulgação para atingir o mesmo nicho que elas querem. Imagina isso aí. Sempre. Henrique também falou que sim. Fala aí, gente, no microfone, o que vocês acham? Quero ouvir a voz de vocês. Pode falar mesmo? Eu quero ir para a sala de aula. Ei, Didi, vamos embora. Ai, amiga, eu também. Eu quero ir lá para a sala de aula, tudo é muito rápido, eu não consigo acompanhar, não. Uhum. É muita Tem que sentar informação. naquela cadeira e te ver. Pois é, saudade, né? Pensou? A funcionária que trabalha no marketing vai reprovar em marketing? Não é possível. Não, Didi, pelo amor de Deus, hein? Não me faça isso. Não faça isso comigo. Tô comendo as unhas que eu nem tenho. Jasmine, mas eu vou mandar tudo para vocês certinho, anotadinho, com os resumos, tá bom? Vocês não vão ficar desamparados, não. Sobre a Eu tenho que vitrine. imprimir, eu tenho dificuldade com a tela. Eu também. Eu tenho É por dificuldade de causa ler da em tela. revisão mesmo. Eu gosto de imprimir também. É. Você também, Didi, é assim, chega numa loja, você já olha a vitrine, porque a comunicação dela já disse que você não tem dinheiro para fazer aquilo. Fala, nossa, ela é muito chique, essa loja eu não vou nem entrar. Não, às vezes eu cheguei até a entrar, mas aí, pela tão boa vontade do vendedor, eu logo me refiro a ele, olha, eu só vou olhar, tá? Por Uhum. favor, se você é comissionado, não perca tempo comigo, só vou olhar. Se precisar, eu te chamo, tá? Porque eu não gosto mesmo de fazer hora, ainda mais que eu sei que quem é comissionado está ali doido para vender. Tá doido para ter a comissão dele. Então, perder aqueles vendedores de S, né, que eles falam S, que vai e volta. Eu fico muito preocupada com eles, porque eles são comissionados, e quando a gente entra numa loja só para olhar e não fala nada, eles estão ali perto e perdem a vez deles. Uhum. Boa noite, Matheus, bem-vindo. Então é o seguinte, o posicionamento da empresa ele vai desde a vitrine, desde o detalhe, no menor detalhe que a gente tem. Por exemplo, eu vejo um varejão, né? Aquelas empresas de Casas Bahia, que eles têm a comunicação totalmente voltada para o público deles. É identificação. Você vê que sempre tem uma marca que é ou azul ou vermelha. Então, tudo isso é posicionamento. Uma simples marca, uma simples cor, um simples treinamento de funcionário, uniforme ele está comunicando alguma coisa, tudo isso está comunicando, tá? Alguém quer dar algum exemplo de empresa que se posiciona muito bem no mercado?
Aí o exemplo, eu vou passar para frente, hein? O exemplo que eu queria dar para vocês da Natura é esse aqui. A diferenciação de produtos. Olha só, esse trabalho foi feito em 2010. Quando comparado os produtos da Natura com os seus concorrentes diretos, seus produtos são quase exclusivos. Gente, hoje a Natura é quase exclusiva? O que vocês acham? Ou apareceu 1 milhão de empresas na área da beleza? Apareceram. Existem várias empresas. Ah, o Caio está falando das lojas americanas também, né? Que tem a comunicação bem voltada para o público, né? A Mari não acha exclusiva. Isso mesmo, Mari, não é mesmo, não. É porque esse estudo é de 2010. É isso que a gente está falando. Nessa época aqui, talvez há 10 anos atrás, a Natura fosse top. Assim, pelo menos das 3 marcas de beleza, ela estivesse lá. Mas hoje ela seguramente não está. Inclusive, o setor de beleza foi um dos únicos que não sofreu com a crise desde 2013 até hoje. É a única que está com um gráfico que só sobe, tá? Então, invistam na área que gosta da área da beleza. É uma área que não está em declínio. Então, ela com seus concorrentes diretos não são mais quase exclusivos. O segundo, observando melhor o mercado, nota-se que as concorrentes diretas focaram seus produtos especialmente em maquiagens. Isso aqui eu acho que é um pouco verdade, porque a Avon e a Boticário, por exemplo, que eu acho que são os principais concorrentes da Natura, eles focaram muito mais em maquiagem do que a Natura, concordam? Hoje, quando a gente pensa, as meninas aí, quando a gente pensa em maquiagem, Natura, às vezes a gente pensa mais em esfoliante, sabonete, perfume, não tanto quanto os outros, tá? Isso tudo aqui é posicionamento, tá, gente? E aqui, por último, talvez tenha sido uma falha da estratégia de produtos da Natura, o que permitiu que outras empresas não perdessem mais o seu market share. O que é market share, que a gente já aprendeu aqui? Inclusive, eu tenho uma novidade para vocês semana que vem sobre market share. Depois eu conto. Isso, aqui tá. Deixa eu ver aqui. Natura fez uma fusão com 40. Isso. Natura fez a. Comprou. Ela comprou a Avon? Ou ela. Acho que ela comprou, agora elas são. Isso, algumas marcas desenvolveram outros produtos sem ser maquiagem, está crescendo bastante. Isso aí, Jasmine. As blogueiras agora também, de beleza, elas também têm as próprias marcas de maquiagem, né? O que fazem os profissionais aí terem que se inovar sempre, porque eles têm um público muito alto, como a gente falou na última aula sobre o crescimento da Boca Rosa, por exemplo. Até aqui, gente, está dando para entender? Vocês estão comigo? Não me abandone nessa quarentena, estou carente. Aqui. Lembra que a gente falou da análise de SWOT? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. As forças. Uso de insumos vegetais. Quando a Natura ela apela para essa parte da natureza, as pessoas se identificam. Porque elas já pensam, é uma empresa sustentável. E ela já pensava nisso em 2010, onde a gente não tinha essa visão que a gente tem hoje, do veganismo, da importância da sustentabilidade. Ela foi uma das primeiras a colocar isso como um ponto-chave, como realmente um posicionamento de mercado. Tá? Um forte relacionamento com os envolvidos, ou seja, é uma força que elas têm porque ela está diretamente ligada com as vendedoras da revista, quando só existia revista, tá? Conhecimento sobre insumos da Amazônia, ou seja, lembra que eles sempre faziam um link entre produtos da Amazônia com a Natura? Isso cria o quê? Identidade. Você pensa, nossa, eu estou usando um produto brasileiro. Isso dá uma certa força para a marca mesmo, tá? E eles não fazem isso à toa, como eu já disse.
Fraquezas. Produtos deles para maquiagens não são tão reconhecidos assim quanto os outros. Grande consumo de água para fabricação ainda. A distância dos usuários, ou seja, a revista, ela distanciava um pouco, hoje não, hoje a gente tem as lojas, mas naquela época não, talvez tenha sido essa fraqueza que gerou essa necessidade de abrir loja física, que não existia, e produtos masculinos, são muito poucos que eles oferecem, tá? Então, são fraquezas. Então, isso aqui, olha, é a análise interna. Quando você vai olhar uma empresa internamente, você analisa as forças e as fraquezas, tá? E análise externa, quais são as oportunidades? Recuperação da economia mundial, né? Porque aqui a gente está falando de 2010, a gente já estava começando o declínio na nossa economia. O segundo, programas sociais, sempre atuando em programas sociais, inclusive agora, né? Na última aula a gente falou de como que eles ajudaram as pessoas das periferias que estavam sem sabonete e produtos de limpeza, muito importantes no combate ao coronavírus. Em terceiro, eliminação de testes em animais. As pessoas começaram a ter essa noção de que não precisa testar em animais, de que isso maltrata, de que isso não é bom. Então, isso também tem uma visão bacana, uma oportunidade. Então, é a análise externa. Quem de fora olha a empresa e vê isso, tá, gente? O reconhecimento da marca no exterior. Quando eu morei lá nos Estados Unidos em 2017, em 2013 eu fui passear, aí eu não vi muita coisa, mas em 2017 eu fiquei mais tempo. Lá, as lojinhas que vendem coisas da Natura fazem muito sucesso, gente, muito sucesso, porque as pessoas sentem falta exatamente daquele perfume, daquele cheiro, aquela memória afetiva que tem. Então, assim, tem muitas lojinhas lá que vendem e elas bombam. Aquelas lojinhas assim que vendem de tudo um pouco. Aí tem Melissa, tem Natura, tem tudo que tem no Brasil e exatamente tem lá. É muito bacana. Então, ele teve esse reconhecimento da marca também no exterior. O crescimento do setor, como eu falei para vocês, o setor de beleza, que só cresce, o setor da estética, beleza, enfim, tudo isso faz parte do ambiente da saúde, da beleza. E as ameaças, concorrência internacional, porque as pessoas começaram a comprar pelos sites e começaram a comprar produtos também de fora, e a desvalorização cambial, ou seja, o real em relação ao dólar, por exemplo, que hoje também está, eu acho que nunca foi tão alto como está agora. Beleza? Alguma dúvida, gente? Vou repetir para vocês, tá? Se cair, vou mandar o link do vídeo para a Robéria, vocês vão estudar e a gente volta depois de meia hora, tá? O vídeo tem 10 minutos, vocês podem estudar e voltar. Tomara que não caia. Então, o posicionamento da Natura. A estratégia adotada da Natura, os produtos da Natura, os concorrentes diretos são quase que exclusivos. Aqui a gente já falou de market share. A diferenciação do produto, que a gente já falou aqui, olha, na época, a diferenciação dela era mais de 1 milhão de consultoras gerenciadas em equipes, e hoje não, hoje eles também têm as lojas. Está vendo como que muda a estratégia do produto? E os fornecedores fazem um papel importante na estratégia da empresa, porque sem ter esse canal de distribuição não tem como, né? Ah, que bom, tem limite de tempo. Não, arrasou. Ótimo. Beleza. Depois que a Natura, João está falando aqui, passou a controlar a Avon deixou de fazer testes em animais, todo mundo exemplo, inclusive na China, um dos principais países da empresa. Ótimo. Então, esse olhar voltado para a sustentabilidade, hoje toda empresa tem que ter. Vocês viram que eles cobrados por isso, o tempo inteiro sendo cobrados. Aconteceu uma tragédia, fulano começou a ajudar. E você não vai ajudar, não? E você, o jogador tal, que está com dinheiro, não vai ajudar? Então, assim, todo mundo tem que ter essa veia de social. É muito importante ter no planejamento da sua empresa um capital social. Que eu vou separar um tanto de verba para fazer isso, que eu vou entregar marmita para pessoas na rua no final do mês, não sei qual tipo de estratégia. Mas toda empresa, por menor que seja, ela tem que ter essa visão empresarial e social para se manter no mercado, tá? Alguém quer falar alguma coisa? O microfone ligou aí? Deixa eu voltar para cá.
Ah, agora a galera apareceu. Vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre posicionamento, sobre uma empresa que você admira muito, que se comunica bem? Porque é através dos exemplos que a gente tem, que a gente aprende as definições, né? Atendimento, preço, tudo isso é posicionamento. Deixa eu ver aqui. A internet também está horrível hoje. Será que se eu passar o vídeo com vocês, vocês conseguem assistir comigo também no YouTube ao mesmo tempo? Eu ia passar? Eu consigo compartilhar também, será? Pois eu vou tentar. Aqui, ó. Se você está pensando em desenvolver seu próprio negócio, lançar um novo produto no mercado, ou se foi recentemente contratado e quer se responsabilizar pelo marketing de alguma empresa, então vocês têm que saber trabalhar, se diferenciar no mercado, tá? Vou comentar aqui. Qual é o perfil do meu cliente potencial? Que tipo de pessoa esse consumidor é? Quais são os hábitos de compra que ele tem? Qual é que é o seu estilo de vida? Por isso que as pessoas falam assim, ah, fulano parece aquelas propagandas de margarina, porque eles têm o quê? Aquela característica daquela família feliz, acordando de bom humor, logo cedo, enfim. Então, para elaborar nossos planos e estratégias de marketing da melhor forma possível, a fim de obter melhores resultados, temos que responder as perguntas acima. Então, assim, quais são os hábitos de vida do meu consumidor? Qual é o estilo de vida dele? Quem quer responder da empresa que vocês trabalham, gente? Qual é o tipo de consumidor de vocês? Quais são os hábitos que eles têm? E qual é o estilo de vida? Alguém quer responder? Não tem certo e errado, não, gente. A gente está aqui para aprender juntos. A empresa que vocês trabalham. Qual o tipo de consumidor? Mari, lá no banco, qual o tipo de consumidor que você atende? Qual o hábito de. Deixa eu ver aqui, agora apareceu para mim aqui. Jordana, a parte de estilo de vida, a gente faz através de pesquisa, Jordana. Por exemplo, a gente faz. Ficou sem o áudio? Desculpa. Tá melhor agora? A gente faz uma pesquisa para descobrir o estilo de vida de compra do consumidor. Por exemplo, se ele é público A, se ele é o B, se ele viaja, se ele costuma viajar muito, se ele não viaja, quanto que ele gasta por mês com lazer. Tudo isso faz parte da pesquisa que as empresas fazem. Então, eles fazem toda a comunicação de acordo com essa pesquisa. Como eu falei para vocês, que vai desde a vitrine, passando pelo uniforme, passando por tudo. Então, ah, tá, Catarina, é porque você trabalha com transportadora, é B2C, né? Pro consumir, não, é business to business, né? Transportadora, como consigo detectar? Trabalhamos com inúmeros clientes, remetentes e destinos. Isso aí, é porque você trabalha com transportadora, não trabalha com cliente final, né? Trabalha de empresa para empresa, não é isso? Então fica mais difícil mesmo de descobrir quais Geralmente é os são. dois, professora. Uhum, Depende do ramo. Dependendo, ele entrega para o cliente final ou para uhum. a empresa mesmo. No caso, Ah, só faz o transporte terceirizado de uma empresa para outra, ou ele pode entregar para o cliente final. uhum. Isso aí, Eduardo, obrigada.
Então, Catarina, no seu caso, o que vai definir são as necessidades de quem está te contratando, não é nem do cliente final, do estilo de vida dele. Isso pouco vai interferir, tá? Isso aqui é só um exemplo do que a gente pode usar na hora de pesquisar, tá? Então, quais são os hábitos, qual é o tipo de consumidor, qual é o meu cliente potencial, ou seja, para fazer a transportadora, para trabalhar com a transportadora, eu cobro tanto. Se o meu cliente pode pagar aquilo, ele é meu cliente potencial. Se ele não pode, ele não é, por exemplo. Achei que tivesse mais. Por isso que é importante ter o tempo inteiro esse trabalho de pesquisa, tá? A tela tá aí para vocês ainda? Tá, né? Então, para poder elaborar nosso plano e estratégia de marketing da melhor forma possível, a obter melhores resultados, temos que responder essas perguntas acima, entre outras. Então, aqui a gente está dando um caminho. Agora, qual caminho que ele vai escolher? Se vai ser uma entrevista com quem estiver passando na rua. Vocês já foram entrevistados na rua? Quando a gente está passando, alguém pergunta: ah, você tem quantas geladeiras em casa? Quantas pessoas moram na sua casa? Quantas TVs você tem em casa? Isso também é uma pesquisa de marketing, tá? Podemos elaborar nossos planos e estratégias de marketing da melhor forma possível, né? Tendo que responder essas perguntas e outras acima, já falamos aqui. Agora, o que é a segmentação? É o ambiente de segmentação de mercado que ele define como um processo de dividir mercado em grupos de consumidores potenciais com necessidades e ou características semelhantes e que provavelmente terão comportamentos de compra semelhantes. Sabemos que os consumidores não são todos iguais, pelo contrário, né? E tampouco suas preferências para o mesmo tipo de produto. Então, por isso que é importante essa segmentação, para você saber exatamente para onde você vai focar a sua comunicação. Olha só os exemplos aqui. Há uma complexidade de realidades que devem ser analisadas, selecionadas e definidas para que se tenha uma boa imagem do perfil qualitativo do nosso mercado potencial. Sexo, idade, renda, escolaridade, tipo, localização do domicílio, profissão, grau de utilização do produto, personalidade, etc. Estão vendo aqui? Isso aqui é mais, a segmentação ela é mais comportamental, tá? Ela é mais comportamental. Um exemplo aqui, ó. Você pode presumir que qualquer pessoa com mais de 18 anos quer ter um carro, mas que carro é esse? Ele é luxo? Ele é popular? Ele é de passeio? Ele é utilitário? Ele é grande? Ele é compacto? A resposta às perguntas passa pela definição a priori do perfil do consumidor de cada uma das versões acima. Depois, é preciso agrupá-los, definindo que grupos mais provavelmente comprariam este ou aquele modelo. Esse trabalho é a segmentação de mercado, tá? Então, aqui, ó, são várias perguntas. Um cidadão pode desejar adquirir um carro esportivo e veloz, porém caro. Mas ele pode comprar? Tem recursos para isso? Alguém pode preferir uma pasta de dentes importada, cujo atributo principal seja combater o tártaro. Outro pode preferir aquela que tem um efeito branqueador nos dentes. No primeiro caso, há de se levar em conta o fator de renda, né? E no segundo, o conceito de benefício esperado. Então, no primeiro, o meu diferencial vai ser, o meu carro vai ser de luxo, vai ser popular, vai ser levado em conta o meu poder de compra. E no segundo caso, o benefício esperado. É clareamento? Qual é o benefício que essa pasta de dente vai me trazer? Será que esse custo-benefício vai ser bom para mim? Ou eu não posso fazer isso agora? Beleza? São vários os fatores que levam uma pessoa a decidir comprar ou não um produto, tá? E existem vários tipos de segmentação, como eu falei lá em cima para vocês, olha. Segmentação geográfica. Onde que está o meu público? Está no Brasil? Está em qual cidade? Ou até mesmo em um bairro? Existem muitas lojas que atuam aqui em Campo Grande, por exemplo, que elas são focadas no público daqui mesmo. Elas não querem sair daqui, ou algumas que abrem em outros lugares não têm mesmo sucesso, porque é muito bem segmentado o público, tá? O segundo, demográfico.
Características como idade, sexo, classe social, profissão, grau de instrução, religião, raça, nacionalidade e tamanho da família. Então, é a demografia que é importante nesse caso. Então, quando vocês forem montar o marketing de vocês, a empresa de vocês ou de algum trabalho, é importante separar essa segmentação, tá? Não são todos que a gente vai incluir para todas as empresas. Existem algumas que não precisa incluir, tá? Segmentação psicográfica é o estilo de vida, a personalidade e valores das pessoas com o qual você vai se comunicar. Muitas vezes, dentro de uma segmentação demográfica, encontramos várias subdivisões por características. Gente, hoje, em qual local nós podemos pesquisar o perfil de um cliente psicográfico? Qual é o local hoje que a gente pode entrar lá a qualquer momento e fazer uma pesquisa? Para saber como que é o estilo de vida e a personalidade dessa pessoa. Podem falar no microfone. Exatamente, Eduardo. Redes sociais, Facebook, Instagram. Ah, o Jonathan falou aqui em cima, eu não vi, gente. Deixa eu voltar aqui. Agora que eu tô vendo os comentários. Aí daqui para baixo, né? A Jordana falou. Uma padaria do bairro, os clientes podem ser todos que vivem perto da redondeza e ter diferentes... Isso mesmo. Por isso que é importante fazer todos os... Por exemplo, para eles é mais importante que esteja perto de casa ou que seja uma padaria linda, maravilhosa, chique para tirar foto no Instagram e postar, por exemplo. Esse é o perfil desse cliente, que é o perfil. Eu prefiro 1000 vezes comprar onde é mais perto do que às vezes onde é mais barato, porque tem muito... a gente às vezes cai nessa pegadinha do mercado que é assim. Nossa, Yara, você viu quanto é que tá a gasolina em Vila Velha? Tá não sei quantos reais mais barato, mas e o deslocamento daqui lá? Será que vai valer a pena? Então, isso é com qualquer tipo de produto. Isso aí, Jordana. A Roberta também falou que na minha empresa é B2B ou B2C. E o que mais tiver agora, porque tá tenso, exatamente. Em épocas de crise, a gente não tem como escolher. A gente faz o... Sumiu a tela, gente? Eu voltei para... Mas eu tô aparecendo? A internet hoje não tá legal. Aí o Jonathan falou que atende todos os públicos do setor de alimentos, porém tem produtos que não são vendidos em algumas regiões devido à demanda. Uhum. Eduardo falou assim, se o jovem curso odontologia vai querer um HB20 branco. A Morena jornalista usa qual carro? Não sei, Mari. Então, isso aí, Mari, é o barato que sai caro. Exatamente. Então, hoje, se a gente quiser saber o estilo de vida, como que isso acontece muito com as empresas, né? de definir estilo de vida? Por mandar um press kit, que eu já falei para vocês o que é um kit de imprensa, que a gente encaminha para um evento, para o lançamento de um produto, é como se fosse um resumo de tudo que vai acontecer ali, beleza? Na hora que elas vão escolher para quem que elas vão mandar aquilo ali, elas vão para onde? Para as redes sociais. Porque dependendo de quem for postar aquilo ali, se você tiver 100 mil seguidores e ela conseguir atingir 1000, vender 1000 produtos, já está ótimo, não é? Então, as redes sociais, elas têm esse poder. Além do... Onde que eu estava? Além da questão da... Voltou a tela? Da psicográfica, ela também é comportamental. Nas redes sociais também a gente pode analisar o comportamental. Que é relacionado ao comportamento em relação ao produto ou serviço, ou conteúdo. Quanto ao seu público conhece do assunto que você escreve, onde procuram essas informações, conhecimento, sua atitude, uso e resposta a um produto ou serviço. Então, dessas 4 aqui, 2 a gente encontra em rede social. Não precisa nem de comprar pesquisa, de pagar pela pesquisa. Alguma dúvida até aqui, gente?
Querem me contar alguma situação que vocês passaram em algum momento, em alguma loja de atendimento? Eu já entrei numa loja riquíssima e saí, ninguém me atendeu, porque quando bateu o olho em mim, viu que eu não tinha dinheiro para comprar nada e eu fui embora. E vocês, já passaram por isso? Querem falar? Por isso, Roberto, isso é normal, né, amiga? Não é fácil. Já entrei numa loja, já saí e não fui atendida. Chateada. Caio falou que ele nem entra. Mas eu não entro mais, não. É muito engraçado, isso é muito cultural, né? O brasileiro é cultural mesmo do Brasil. Por isso que as empresas fazem produtos, quando elas são multinacionais, elas têm que pesquisar o mundo inteiro como ela vai se comportar, porque se ela fizer alguma coisa em uma cultura e não fizer em outra, isso vai fazer falta. Por exemplo, que é triste, quando entra na loja, o vendedor acaba conseguindo que você compre algo. Tem isso também, né, Henrique? Eles usam, você não está querendo comprar nada. Aí você entra, ele vai, usa todas as técnicas de venda e conseguem vender. Isso aí. Então, o perfil do consumidor é muito diferente de país para país. Então, como eu falei para vocês, a Coca-Cola, ela não o que ela faz no Brasil, ela não faz em outros países, até a questão da embalagem, da lata. Professora, Eu. aqui também hoje em dia o perfil do consumidor ele tem mudado muito, né? Com esse mundo todo agora dos Instagrams, de seguidores e tudo mais, as pessoas querem usar os produtos da pessoa que ela está seguindo. Então, assim, a pessoa vende um rim, não tem condições, vende um rim para ter um iPhone, vende um rim para ter aquele sapato de marca que aquela blogueirinha usa. Então, assim, hoje em dia, as marcas, elas nem focam mais em TV, nem focam mais em estar fazendo esse marketing todo, porque o marketing deles está só naquelas influências. Eles pagam aquelas influências para estar divulgando, porque o nicho de comunicação dela é bem maior do que a empresa poderia conseguir divulgando em TV, em sites assim. Exatamente, Roberto. E também tem a questão do custo, né? Você, até hoje, com a concorrência, você fazer um anúncio em televisão é muito mais caro do que um anúncio na internet. Ou você pagar uma influencer para ir no lançamento, ir em algum evento, se torna mais barato. Então, é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela é mais do que nunca a ferramenta do futuro. A gente viu e está vendo aí agora, tudo voltando para a internet. Vocês estão com a tela comigo aqui de novo? Tem tanta coisa aberta aqui que eu já nem sei o que eu estou fazendo. Pronto, vou compartilhar agora. E a diferenciação é aquilo que é óbvio, né, pela palavra, me faz diferente. O que eu tenho em vantagem competitiva? Por exemplo, como a Roberta falou do iPhone. Tem pessoas que compram um iPhone, não querem nem saber. Eu preciso ter, minha amiga falou, eu preciso ter um iPhone. Aí eu falei assim, não, eu preciso de um telefone que funcione. Se ele vai ser um iPhone, se vai ser um Samsung, não importa, porque para mim isso não é valor. Para mim, o valor é o serviço bem feito, não é ter o produto, o iPhone em si, tá? Então, ele é essa diferenciação. É isso que faz o iPhone lançar todos os anos produtos diferentes e ter aquela fila do lado de fora esperando. Tá? A gente que monta arma, coloca barraca do lado de fora e dorme para poder adquirir com medo até de ficar sem aquele produto. E como eu estava falando antes sobre cultural, para vocês, acabei aqui que eu me perdi na fala, é assim, o brasileiro ele tem esse hábito de julgar as pessoas pela aparência. Então, muitos vendedores perdem por isso. Muitos vendedores perdem venda porque olham para você e pensam, e eu já conheci lugares que as pessoas de qualquer jeito entravam na loja, eram tão bem tratadas quanto outras pessoas. Então, isso é muito cultural. Creio que isso esteja mudando com o tempo,
que não fique assim por muito tempo, porque não é bacana. Mas o brasileiro ainda é muito visual, julga muito pela aparência. Às vezes acerta e às vezes erra, mas a maioria das vezes é um preconceito mesmo. Acaba sendo preconceituoso da parte dele. Então, na diferenciação, é a capacidade que a empresa tem de ser percebida como diferente das concorrentes. Então, assim, eu não vejo um exemplo melhor do que o iPhone, nesse caso aqui. E ele tem as suas vantagens competitivas, que, assim, quem tem, fala que não quer saber de outra vida. Eu não tenho, por exemplo. Ela pode se diferenciar a partir da segmentação de mercado e seu mix de marketing, produto, preço, promoção e ponto de venda. A gente chama o mix de marketing, deixa eu tirar aqui, só para vocês aqui. O mix de marketing, gente, são os 4 P's que a gente chama do marketing: produto, preço, promoção, tá? E ponto de venda, que a gente chama de praça. Produto, praça, promoção e ponto de venda. Por quê? São esses 4 elementos, daí que nós vamos abrir e vamos expandir. Por isso que a gente chama de mix de marketing. Hoje é óbvio que a gente também tem a internet, que virou também um ponto de venda, não deixa de ser um ponto de venda. Antes, quando a gente pensava em ponto de venda, era só assim, quantas lojas você tem? 5 lojas, tá? Hoje não, a gente tem um ambiente de venda online e o offline. A gente não pode esquecer nunca da importância da venda online, tá? Então, meu produto, meu preço, a promoção, como que eu me comunico, qual promoção que eu faço. Por exemplo, tem vendas sazonais. O que são as vendas sazonais? Vocês sabem? Vocês já devem ter aprendido. O que é um produto sazonal? Isso. São produtos que são vendidos em determinadas épocas do ano, né? Aqui o Gustavo colocou Páscoa, ovo de Páscoa. Isso, Davi, tem para acontecer. Panetone, amo o panetone. Vende apenas em determinadas épocas do ano, exatamente. Então, ele é um produto sazonal. Então, quando é sazonal, aí que eu tenho que me planejar mais mesmo, porque você vai vender ovo o ano inteiro? Não vai. Esse ano, então, inclusive, é até um case para a gente estudar, né? Como que vão ficar as vendas dos ovos? Isso aí, Henrique, frutos de Natal. Uhum. Biquíni no verão, roupa de inverno, são coisas assim que vendem muito. E esse ano, vamos ver como que vai se comportar esse setor dos ovos de Páscoa, né? Porque eles fabricaram como se fosse vender normalmente, já estavam concorrendo com os fabricantes em casa. Lembra que de uns anos para cá surgiram várias pessoas fazendo ovos de Páscoa artesanais, né? Então, a Mari está falando que vai ter promoção. Já está tendo promoção de ovo de Páscoa. Meu amigo falou que comprou 3 vezes barato já, porque ele é um produto perecível, tá? Não tem como você guardar, armazenar por muito tempo, porque ele perece. Ele perde a qualidade com o tempo, né? Cacau Show que lute, isso aí. O que eu ia falar para vocês antes? Que eu tava... Então, vamos ver como que esse ano vai ser para o setor de Páscoa, tá? Dos ovos de Páscoa. Porque começou com esses ovos artesanais, continuou, virou uma coisa muito bacana, personalizada. Teve um ano que eu mesma fiz, me aventurei na cozinha e fiz, não para vender, né? Porque a coragem ia ser muito grande. Eu fiz de presente para minha afilhada, para as crianças que eu conheço, para as filhas das minhas amigas. E hoje também tem essa concorrência, tá? Continua tendo. E eles estão fazendo entrega, como ela falou aqui também. Uhum. E a Suelen está falando que as pequenas empreendedoras estão fazendo a campanha de Páscoa até junho, justamente para poder tentar recuperar essa economia, né? E não ter tanto prejuízo. Acho bacana. Acho muito legal. E os produtos de Natal e verão, enfim, aqui no Brasil, que é muito
A gente tem verão praticamente o ano inteiro, mas sempre tem campanha de verão, então tudo isso é o quê? É sazonal, ou seja, tem aquela época do ano que ele bomba mais e as empresas investem mais e os consumidores também compram mais, ou se planejam para comprar, né? Voltando aqui. Para a diferenciação de produtos, a empresa conta com uma extensa gama de parâmetros. Aí eu não estou mais olhando o estilo de vida, vocês estão vendo? Eu vou olhar a forma do meu produto, as características, a conformidade, a durabilidade, quanto tempo ele vai durar, a confiabilidade, é questão de segurança, né? Inclusive brinquedos para crianças, a facilidade de reparo, o estilo e o design. Olha que quanta coisa que a gente pode olhar na questão do posicionamento, da diferenciação do produto. Jordana, eu acho que é isso aí que você falou mesmo, tá? É quando um ciclo ele é determinado. Um produto sazonal, ele é aquele que tem início, meio e fim de vendas. Por isso que a gente não vê ovo de Páscoa sendo vendido em dezembro, por exemplo, né? Assim, em outras épocas do ano. Mas as máscaras, elas não são sazonais, elas são produtos de urgência mesmo. Eu caracterizo mais como urgência, não como sazonal, tá? E a Tamires está falando muito em desempregado, né? Não estamos sabendo a DPC é o que aqui no... Uma empresa grande está fechando, muito triste, gente, desempregado, Essa conta da crise vai chegar e a gente não sabe quais são as proporções que ela vai tomar, né? Os desempregos, muita gente se reinventando no mercado e muita gente ganhando dinheiro também. Vocês viram que as máscaras agora, eu vi no meu Instagram umas 10 pessoas postando, estão vendendo máscaras a 7, 8 reais, 10 reais, 5, enfim. Então, olha só, a diferenciação delas, forma, característica, desempenho, conformidade, durabilidade, por quê? Essa facilidade de reparo aqui é muito importante quando você vai comprar um carro, por exemplo. Tem gente que fala assim, vou comprar o carro tal, porque está com ótimo custo-benefício. Aí sempre vem uma pessoa e fala assim, não, mas se quebrar uma pecinha dele é muito mais caro do que o carro tal. Então é o quê? Essa facilidade do reparo que virou o diferencial dele. Qual é o estilo? Qual é o design? Então, nem toda diferença é considerada significativa. Ela deve ser estabelecida até satisfazer os seguintes critérios. Por exemplo, importância. Oferece um benefício de alto valor? Porque tem coisa que a gente compra que sabe que não vai durar muito tempo. Então, a gente fala assim, não tem problema ser baratinho, não, que a gente sabe que não vai durar, né? Superioridade. Ela é superior a outras maneiras de se obter esse benefício? Exclusividade. Esse produto, ele não pode ser facilmente copiado pela concorrência? Porque tem gente que tem uma ideia, o outro copia, faz mais sucesso ainda, e o outro que teve a ideia fica para... existem pesquisadores que falam isso, né, que os brasileiros são muito criativos, mas os de fora pegam as ideias dos brasileiros e conseguem melhorar e ficam com a fama de que fizeram, que foram eles que criaram, que tiveram aquela ideia. Exclusividade, acessibilidade, se o comprador pode pagar por essa diferença, e lucratividade, se ela deve ser lucrativa para a empresa. E quais são as estratégias mais utilizadas? Superioridade, olha só, aqui, quando a gente fala de estratégia de diferenciação utilizada, é na comunicação como um todo, tá, gente? Como a gente falou no começo. Então, superioridade, eu sou o melhor do mercado. Tem muita empresa que se posiciona assim, né? Distintividade, quer dizer, não há nada parecido com o que eu ofereço no mercado. Produto, design, durabilidade, usabilidade, formato do conteúdo, tá? Serviço, suporte, entrega, treinamento, consultoria,
O que falta, às vezes, é um pequeno treinamento. A empresa não vai para frente porque os vendedores ficam perdidos nessa mudança que teve agora. Se as empresas não tivessem um suporte dos seus líderes, ficariam, assim como algumas ficaram, totalmente perdidas. Tá? Pessoas, mais credibilidade, confiança e melhor comunicação, que é o que eu falo sempre, a comunicação é tudo, né? E imagem, como que ele vai fazer isso? A marca dele é pioneira, a mais conhecida, a mais comprada, eles sempre apelam para esses detalhes do produto para fazer as suas comunicações, beleza? Alguma pergunta, gente? Não é legal estudar isso aqui para saber que as empresas não fazem nada à toa? Todas elas têm um porquê de fazer tudo? E depois que a gente aprendeu sobre segmentação, que divide o mercado em grupos, diferenciação, que eu sou diferente dos meus concorrentes em quê? A gente vai falar sobre posicionamento. Qual o lugar do mercado que eu ocupo? Qual posição que eu ocupo no mercado? Para vocês, qual é a empresa que tem um posicionamento bem firmado? Dá exemplos para mim aqui, por favor. Podem falar no microfone. Não estou conseguindo ver o chat. O que seria bem firmado? Foi postado esse conteúdo? Eu postei um resumão. Eu vou postar depois tudo para vocês, tá, Aline? Eduardo, o que seria bem firmado? É aquela propaganda que você bate o olho e fala, essa propaganda é da Vivo. E nem tem a marca da Vivo aparecendo. Ou, essa propaganda é da Apple. Essa propaganda, você bate o olho, você olha uma vitrine e você já pensa, aquela loja é assim. Tá? É isso que a gente vai estudar aqui agora. O lugar que ele ocupa em face à sua concorrência. É a diferenciação do produto. O posicionamento é a percepção do consumidor em relação ao lugar. Alguém quer falar alguma coisa? Do produto em relação aos seus concorrentes, tá? Qual é a atitude mental dos consumidores com as características cognitivas, afetivas e de tendência de ação, como recurso para posicionar um dado produto com relação ao seu mercado, a percepção e a preferência de consumidores por determinado produto com relação aos seus concorrentes, tá? Podem ser analisadas graficamente e a partir daí se interpretarão as razões pelo qual isso ocorre. Aí a gente vai saber melhor como é que funciona. Uma análise de posicionamento pode ser feita graficamente e com isso pode-se ter uma visualização dimensional desse produto em relação à concorrência, as preferências e percepções do consumidor. O posicionamento utilizado por uma empresa na formulação estratégica deve levar em consideração a percepção do posicionamento dos seus produtos nos respectivos segmentos e uma análise da situação da empresa e da concorrência. Então, esses dois fatores têm que ser levados em consideração. Tá? Muitas empresas
possuem múltiplos produtos. Cabe aí entender o posicionamento de cada produto ocupa dentro do segmento que se destina. Conceitualmente, através da análise de posicionamento do produto, se pode avaliar o mix ótimo de produtos da empresa. Ou seja, eu não vou vender uma coisa só. Quando eu falo de mix, eu falo de mais de um produto. Tá? Os segmentos são agrupamentos de clientes com algumas características homogêneas. Já repararam que alguns eventos que a gente vai, todo mundo tem a mesma cara? Você fala assim, nossa, todo mundo se veste igual, tem um cabelo igual, tem isso que a gente chama de segmento, tá? E diferenciação. Acaba que o público-alvo também fica parecido um com o outro. A classe de público a que se destinam certos produtos formam o segmento-alvo, que são quem que eu vou procurar para divulgar esse meu produto? Ele realmente tem a ver com a minha marca? Então, por exemplo, pessoas jovens que são guiadas por determinados valores podem estar satisfeitas ou não com uma marca. Já viu o vendedor falando assim, nossa, quando está em duas é muito mais difícil de vender 2 clientes. Por quê? Porque tem a opinião da outra pessoa. Aqui fala do público jovem. O jovem, ele gosta de se sentir o quê? Pertencido a algum grupo, tá? O adolescente e o jovem. Então, se você já trabalha esse sentimento de pertencimento, você já ganhou pontos com ele. Se você está com uma comunicação voltada para esse público jovem ou adolescente. Alguém aqui trabalha com esse público, jovem e adolescente, ou todo mundo aqui trabalha só com adultos? Ou seja, jovens e adultos. Adolescente, acho que não tem, né? E aqui embaixo, como que a gente vai saber que consumidor é esse? Mapeados o consumidor e a percepção que ele tem dos produtos e empresas, surgem várias alternativas de posicionamento. Isso aqui também é importante. Primeiro, movimentar um produto de sua posição atual para uma posição ideal dentro do segmento do mercado que ele se destina ou está posicionado. Segundo, desenvolver novos segmentos que possibilitariam um melhor posicionamento do produto do mercado. Induzir novos produtos dentro de um ponto ideal de segmento em adição ao produto atual, o que ajuda a fortalecer a imagem corporativa da empresa ou mesmo melhorar o composto de produtos da empresa. Aqui, nesse número 3, entraria a internet, olha. Ele introduz novos produtos dentro do ponto ideal de segmento em adição ao produto atual, ou seja, é um serviço novo, é uma adição, ele está somando alguma coisa e vai fazer parte do seu composto de produtos da empresa. Tá dando para entender, gente? E aqui, vislumbrar nichos, como eu falei para vocês, os nichos são o quê? As categorias de mercado, né? Não satisfeitos no mercado e lançar produtos que os atenda. Isso permite à empresa obter vantagens tecnológicas e de mercado em relação aos concorrentes. Essas vantagens tecnológicas são as que mantiveram as empresas hoje funcionando ou não, com essa crise, com essa pandemia. As empresas que já tinham um preparo tecnológico saíram na frente, né? E as que não tiveram agora vão colocar no seu planejamento com certeza, porque descobriram a importância de ter esse braço de marketing também bem fortalecido, tá? Para que o posicionamento seja perfeito na sua mente, na mente da sua audiência, conhecer sua habilidade única, ou seja, o que eu faço que ninguém faz diferente, tem que procurar esse diferencial. Saber como gostaria de ser reconhecido por sua audiência, tá? Porque às vezes a gente quer comunicar uma coisa e comunica outra. A gente fala assim, nossa, mas aquela loja é muito cara, por isso que eu nunca entrei. A pessoa fala, não, você que pensa. Já repararam isso? Eu já falei isso com uma amiga minha. Falei, nossa, essa loja, Deus me livre, deve ser caríssima. Ela falou, não, é tranquila, porque você... Então, assim, aquilo assusta e você não é reconhecido pela sua audiência do jeito que você gostaria. Então, você deixa de vender
porque algum erro na sua comunicação está acontecendo, tá? Saber em que nicho de mercado quer ser uma autoridade, então eu posso ter vários produtos, mas em qual nicho que eu vou ser autoridade, que eu vou ser melhor do que todos também, tá? Quem é o seu avatar? O que é o avatar? É a pessoa que vai conectar você àquela empresa, tá? E hoje é muito importante ter esse avatar, né? Que é aquela pessoa que vai te conectar, porque hoje as empresas vendem de pessoas para pessoas e o tempo inteiro elas fortalecem isso, da importância do ser humano como capital da empresa, tá? Esse ponto de como ajudar as pessoas está cada vez mais nítido, como eu falei para vocês, tá? Como que eu posso ajudar essas pessoas? Então, pensar neles o tempo inteiro. Quais são os benefícios que a sua audiência terá do seu conteúdo? Melhorar a saúde mental, sucesso na carreira, felicidade, por exemplo. A gente não tinha o Instagram da extensão. A gente não tinha o Instagram da... Deixa eu voltar aqui. A Multivix não... Vou postar do jeito que está aqui, pedir. Bem firmado, e colocou, jogando, colocou Autoblast, Coca-Cola, tá certinho. Então, por exemplo, a Multivix só tinha um Instagram geral, que é aquele faculdade, _ Multivix. Eu, como sou coordenadora de extensão, falei, gente, vamos montar um Instagram para extensão, porque os alunos têm que colocar em prática o que eles aprenderam. Então, vamos montar. E eu dei essa ideia e a gente tem agora o Instagram da extensão. Então, foi assim, uma coisa que não estava prevista, mas foi uma ferramenta que depois, com o tempo, a gente vai poder postar trabalho, que vocês fizeram, vai ser a mesma coisa que a gente faz com a extensão, só que online. Então, na hora da crise também podem existir oportunidades, não? Então, a gente viu uma utilidade para a nossa área, mesmo não trabalhando diretamente com extensão, mas aqui está falando sobre ajuda psicológica, enfim, quando eles começaram a definir alguns temas de palestras, por exemplo, eu falei, gente, vamos parar de falar de coronavírus. A gente tem que fugir um pouco. O que está acontecendo, todo mundo já está meio que sabendo, porque 24 horas por dia em todas as redes sociais, televisão, jornal, o tempo inteiro. Então, vamos tentar fugir um pouco, vamos falar de saúde mental, vamos falar de como criar uma rotina bacana de estudos dentro de casa. Então, isso também é estratégico, tá? Igual tá falando aqui, no finalzinho, ó. Quais são os benefícios que sua audiência terá com seu conteúdo? Então, o que os alunos vão ganhar com isso? Né? Conteúdos que não são oferecidos pelas outras redes sociais que eles estão acostumados. Então, foi muito bacana. A primeira live que a gente fez, eu até postei no Instagram de vocês, da administração, sobre o dia do autismo, né? De conscientização do autismo, foi maravilhoso. Foi muito bom. E é um tema que foge do coronavírus, mas ao mesmo tempo fala de saúde, fala de tratamento, fala de educação e inclusão, né? Que são temas que nunca saem, vamos dizer assim, eles nunca saem de moda, digamos assim, né? Eles têm que estar sempre em pauta, porque a gente sempre vai precisar que a educação ela seja inclusiva, tá? Alguma dúvida, gente? Estou falando muito rápido? Nossa, a hora está passando muito rápido. Eu estou falando sem barrar. Vou procurar aqui. Eu perguntei antes, não sei se alguém respondeu, se eu consigo postar um vídeo que eu ia mandar o link para vocês, a gente já assiste juntos aqui. Ele tem só 10 minutinhos.
eu consigo compartilhar com vocês. Vou fazer o teste, tá? Se não ficar bom, vocês me avisem, por favor. Estão conseguindo ver? Agora tem só que testar o som.
Professora, o vídeo não aparece áudio para as pessoas que estão vendo, não. Vocês estão vendo, não? Não, não sai som nenhum. Desde o começo? É porque eu não estou conseguindo visualizar. Peraí. Mas seria viável a gente verificar através do link que a senhora postou e depois retornar, não? Ah, então Ou beleza, Edu, iniciar, ou obrigada, tá? Eu você não não acha tinha. melhor a gente iniciar junto com a senhora, a gente dar um play junto e você vai explicando de acordo? E a gente Não, só vai escutar o áudio. Eu mando para vocês o link, então, na próxima aula a gente discute sobre ele, pode ser? Que eu fiz um resumo sobre ele também. Espera, passou o link aqui pra gente, se não me engano. Tá, beleza. O que esse vídeo eu achei bacana? Que ele é um resumo de o que a gente viu sobre posicionamento, tá? Então, ele vai falar o que é benefício, a diferença entre custo e gasto, porque tem muita empresa assim, que quando surgiu essa crise agora pensou, nossa, eu vou ter que gastar com computador, gastar com internet. Isso não é custo, tá? Isso é investimento, isso não é um gasto que ele não vai ter retorno. Até porque nesse momento, se você não mudar para o online, você está fora do mercado, não é isso? Aí depois eu mando para vocês então. Só fechar aqui que de vez em quando ele fica falando sozinho, esse menino. Ele é um vídeo curtinho, uns 10 minutinhos, dá para eles assistirem tranquilos. Aqui, arquivo, que estava antes. Aqui, para encerrar, antes de falar do nosso Instagram e das nossas avaliações, tem um artigo. Cadê vocês? Aqui. Achei. Estão conseguindo ver? Ó, torna-se como exemplo os casos da Coca-Cola e da Pepsi. Tendo o mesmo objetivo, serão os produtos diferenciados porque percebidos de forma diferente pelo consumidor? Ou será por isso que os produtos têm um posicionamento diferente? Diferenciação é como somos diferentes de um concorrente. Posicionamento é o que pretendemos que os nossos clientes pensem de nós. Por isso a Coca-Cola tem um sabor diferente da Pepsi ou está disponível onde a Pepsi não está. Olha só, quando a gente fala disso aqui, a gente fala de distribuição também, tá? Tem lugares que vendem Pepsi, tem lugares que não vendem, né? Questão de patrocínio, enfim, tudo isso faz parte da estratégia de vendas deles. A Coca-Cola obtém melhores resultados nos testes prolongados em casa dos consumidores. A Pepsi obtém melhores resultados nos testes de rua. E isso chama-se diferenciação. Então, é onde que meu público está? O posicionamento da Coca-Cola permite sentirmos-nos confortáveis e nostálgicos. A Pepsi, né, faz-nos sentir jovens e modernos. Tudo é questão de comunicação. Num segmento de mercado ou na mente dos consumidores, teremos sempre um posicionamento, mesmo que estejamos a vender um produto indiferenciado. Essa posição até poderá não ser muito atrativa, portanto, procuramos formas de ter algo para oferecer que seja único e relevante, ou seja, importante, que faça colocar o produto numa posição mais atrativa. Se a posição da Volvo é um posicionamento em torno da segurança, a Volvo poderá esforçar-se para inovar na obtenção de características que lhe permitam alcançar e manter este posicionamento. Então, essa questão de manter também o posicionamento. Você pode, às vezes, na empolgação, falar assim, eu sou melhor, eu sou mais forte, meu carro não quebra nunca, enfim, exagerar, mas você tem o quê? Que manter. Ou seja, a diferenciação que conduz meu posicionamento e não o contrário. Beleza? Eu vou deixar
esse artigo disponível também para vocês, tá? Eu quero saber o que vocês acharam de tudo que a gente falou aqui, se deu para entender. Hoje eu estou um pouquinho rouca, então eu peço desculpas. Minha voz não está das melhores hoje. Me conta. Vocês gostaram? Deu para entender a diferença de segmento? Então, assim, se vocês quiserem fazer um resuminho para vocês, eu até anotei aqui. Segmentação é o que divide o mercado em grupos, né? Depois eu vou mandar também para vocês. A diferenciação é o que eu sou diferente dos meus concorrentes. Essa que é a pergunta que o marketing faz. E posicionamento, que lugar que eu ocupo, como que eu sou visto. E o posicionamento, ele é muito importante porque ele é a soma da segmentação com a diferenciação. Se eu conseguir fazer essa pesquisa dos dois públicos, eu vou chegar no meu posicionamento de mercado, onde as pessoas vão olhar e vão se identificar, vão saber aquela marca. Vocês viram também que hoje a tendência das marcas é se encurtar cada vez mais. Antes eram nomes gigantes, agora são menores. Então, toda essa questão veio com a linguagem da internet, que também é uma linguagem mais simples e mais jovem, mais direta, mais rápida, né? Então, para vocês verem como que as redes sociais também direcionam o mercado e não o contrário. Beleza? Eu quero ouvir vocês falando alguma coisa. Estou me sentindo sozinha aqui. Esqueci de trazer água. Qual parte, Edu? Da pergunta? Não, eu perguntei se vocês querem falar alguma coisa, se vocês querem contar algum caso, algum atendimento da empresa que vocês já trabalharam. A segmentação. A segmentação, ela divide o mercado em grupos. Qual é o segmento que eu vou atender? Tá? E a diferenciação, ela é em que eu sou diferente dos meus concorrentes? Ou em que eu sou melhor do que o meu concorrente? Aí vai focar nisso aí, tá? E o posicionamento, ele é a soma da segmentação com a diferenciação. Conseguiu entender? Vou mandar aqui para vocês. Bom, a Robéria enviou o link do vídeo para a gente no grupo do WhatsApp. Você não quer dar um timezinho para a gente verificar e depois a gente volta para falar sobre, para você falar um pouquinho sobre? Pode ser, vocês que sabem. Eu prefiro ir direto, porque a gente tem uma aula terça-feira ainda, que vem. Que a aula do dia 14 seria a prova, né? Como a gente está online, eu prefiro dar aula. Vocês preferem também? Terça-feira eu prefiro dar mais conteúdo, porque o prazo da entrega do trabalho foi adiado. Então, eu planejei, junto com a Tati, a coordenadora, de dar aula terça-feira de novo, tá? Vou postar, Jasmine, esse material no portal, pode deixar. O link de tudo. Aí, Edu, vocês assistem, depois me escrevem o que acharam e a gente discute na próxima aula, pode ser? A nota da prova será dada aos alunos que não. Não, o Moodle, gente, é a partir do dia 13, tá? Igual tá lá no ofício. Essa semana ainda vai ser no portal, beleza? O Moodle é semana que vem. Então, é o seguinte. Matheus está perguntando sobre o trabalho. Vamos falar sobre o trabalho. Eu falei para vocês o seguinte, que a gente ia criar um Instagram que ia alimentar e que ia valer nota e hora complementar, não é isso? Aí vocês mandaram para a Robéria e alguns mandaram direto para mim também. Gente, os que eu não postei foi porque ou vieram cortados, não deu para ler tudo, mas está valendo como ponto, tá? Eu estou contando quem mandou, quem teve o trabalho de me mandar o conteúdo. Não fiquem preocupados se postou ou não, porque alguns, assim, eu não consegui encaixar no feed ou nos stories, tá? E eu estou postando, assim, aos poucos. Mas foi muito legal a iniciativa de vocês. Oi, Bianca, você quer falar alguma coisa?
Então, quem não mandou nenhum material ainda para o nosso Instagram, pode mandar até sexta-feira, tá? Que aí eu mando a listinha para vocês conferirem se todo mundo mandou. Vocês me dando o ok, eu vou postar a nota e vou postar as 3 horas de horas complementares para vocês, tá? Aí, sobre o trabalho que eu passei para vocês online, né? Sobre fazer um curso online do Senac. Os meninos estavam me falando que antes da aula, que eles entraram mais cedo, que não estavam conseguindo entrar, que tinham encerrado já as inscrições, então eu vou fazer um caderno de exercício para vocês, para a gente complementar esses pontos, tá bom? Aí esse caderno de exercício pode ser em dupla, tá? Não precisa ser individual, não, pode ser em dupla. Davi falou que está fazendo curso no Google de Marketing. Aí eu falei com o Edu que eu ia procurar um outro curso online para vocês, mas podem ficar livres para fazer também. Deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa aqui para falar para vocês. Professora? Pode falar, Aline. Oi, professora. Eu fui tentar me inscrever naquele curso que você indicou, só que as inscrições estão encerradas. Pode se inscrever em outro curso? Aline, pois é, os meninos estavam me falando isso. Então, não precisa se inscrever em outro curso, não. Eu vou passar um caderno de exercício para vocês, lendo nota. Aí, se quiser fazer, vai ser bom para vocês, entendeu? Mas não vai valer ponto, não. Porque o outro, com certificado, ia valer ponto. Como muita gente fez a mesma coisa, eu vou passar um caderninho de exercício, porque a gente tem 4,5 pontos de trabalho. 2 pontos vai ser do Instagram, tá? Os outros 2,5 desse caderno, beleza? Depois eu vou passar detalhado para vocês. Beleza. Ok. Porque eu realmente acho muito importante saber conhecer a ferramenta do Instagram, porque o mercado está todo ali. Hoje não tem como fugir, tá? E vocês podem estar perdendo oportunidades de trabalho porque não sabem mexer na ferramenta. Fala, Mari. Então, vai ser 2 do caderno de exercício e os outros 2 lá do curso que você vai passar? Não, vai ser 2 do Instagram, quem postou no Instagram, e 2,5 do caderno que eu vou passar. Beleza, então. Tá? Aí, a questão da prova, eu vou depois passar para vocês, mas eu creio que seja uma redação mesmo, falando de tudo que a gente falou, da relação do mercado com o coronavírus, com tudo. Que eu acho que, assim, para fixar bem o que a gente está estudando aqui. Tá bom, tá? Obrigada. Nada. Jordão está perguntando se é do governo, tem certificado. Qual, Jordão? Aquele do Qualificar S? Tem um do Qualificar, né? Tem que ver o edital do curso. Não, professora, ela enviou um link aqui em cima. Tá, desculpa. Saberes.senado. Agora que eu vi aqui, peraí. Esse link aí tem cursos, ela tá falando, e esses cursos têm certificação. Então beleza. Não, se vocês quiserem fazer, vai ser ótimo. Depois eu vou dar uma olhadinha nele aqui. Ótimo. Davi mandou aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui agora para ver qual... Professora? Pode falar, Bianca. Aqui, eu mandei uma imagem para a Robélia, só que acabou sendo que não foi constatado, né? Estava no G1 tal. Aí ela tirou. Aí eu faço que eu tenho que mandar de novo? Não, eu tirei, meu bem. Fui eu que tirei, porque ia acabar o pessoal falando que é fake news e tal. Eu lembro qual foi sua postagem do caso que teve no Rio Novo do Sul, alguma coisa assim, não foi? Isso, aqui em Viana. Isso aí. Então, depois que foi descartado, eu até comentei com o Roberto. Falei, Roberto, eu vou apagar porque é melhor, mas não perde ponto, não. É interessante que você mandou a matéria, tá? Isso não quer dizer que você vai perder, não. E podem continuar mandando, tá? Beleza, então, que eu até mandei um áudio para a Roberta agora, tadinha. Não, beleza. Que ela não respondeu. Obrigada.
Nada, podem ficar tranquilos. Estou abrindo aqui o curso do Senado. Ah, bacana, hein? Aqui tem desenvolvimento de equipes, olha que legal. Carga horária 10 horas. Aí não fala se tem certificado no Mais Informações. Vamos ver aqui. Tá passando uma carreata de oração agora, gente. Vamos orar porque estão precisando, hein? Isso, Jazine. A prova vai ser um trabalho, vai ser uma redação. Vocês vão ter um caderno de exercícios, que vai valer 2,5, mas a prova final vai valer 5,5, tá? Para poder completar. Mas vocês estão craques já, vocês estão entendendo tudo, vai todo mundo tá tirando nota boa. Pelo amor de Deus, hein, gente? Arrasem na redação. Então, vocês podem olhar esses cursos aqui, é muito legal, hein? Deixa eu ver aqui. Podem fazer. Novo acordo ortográfico. Eu acho legal fazer. Quem fizer a matrícula, me avisa, por favor, tá? Cadê vocês? Como que vai ser, professora? Eu não entendi. Matrícula de quê? Não, esse curso do Senado, do curso online. Quem quiser fazer, pode fazer e me avisa. Se vocês estão Pessoal, eu não ouvi direito sobre os 4,5 pontos. Como é que vai porque o ser? outro não teve como fazer, não tinha mais vaga, né? Do Senac. Aí eu mando para vocês o material todo que a gente já viu até hoje, com os links dos artigos. Esse vídeo que a Roberta já mandou, posso mandar também o link. E o Instagram de vocês. Então, é importante o quê? Que vocês deem uma olhadinha no Instagram, as informações que estão lá, e que vocês continuem com o Instagram mesmo depois de terminar a matéria. O que vocês acham de continuar com o Instagram? Aí vocês mesmos vão administrando. Eu acho que vai ser muito legal. Aí tem outros cursos também querendo fazer, que viram de vocês e querem fazer. Outros cursos também. Deixa eu ver mais alguma coisa. Ah, eu tenho coisa boa para contar. Lembra que eu falei para vocês das aulas de inglês, que é importante a gente saber pronunciar as palavras em inglês, que a gente fez aquele trabalhinho na sala de aula? Maria, eu lembrei de um professor que deu aula para mim, lá dos Estados Unidos, ele é brasileiro e dá aula lá. Ele vai dar uma aula para gente de pronúncia. Ele aceitou fazer uma live com a gente na próxima aula. Aí eu não sei qual vai ser o horário certinho, se vai ser dentro da nossa aula ou fora. Mas eu vejo um horário que todo mundo possa participar. Vai ser muito legal, porque ele é muito didático e é uma experiência bacana, que nenhuma faculdade oferece isso, gente. A gente foi super inovador, o pessoal amou, né? Mariana já está aqui fluente no inglês, né? Então, eu conversei com ele hoje. Ele é um amor de pessoas, vocês vão amar, ele é muito simpático e ele vai entrar no Zoom com a gente para ensinar as palavras. Eu fiquei super feliz. Vocês estão felizes com a notícia? Aí eu vejo qual dia é melhor, porque na terça-feira ele dá aula também no mesmo horário que o nosso, e lá em Boston, se eu não me engano, é 1 hora. Hoje está 1 hora menos, 1 hora mais. Eu anotei algum lugar aqui. Lá, 1 hora mais cedo do que aqui. Porque eles estão no verão agora. Aí ele vai me falar da importância de estudar inglês, das vantagens, enfim. E vou passar para ele a listinha das palavras que a gente vai mais usar na nossa profissão. Para a gente falar certinho, né, gente? Para a gente não ficar passando vergonha no mercado, né? Estou lendo aqui, estou esquecendo alguma coisa.
trabalho para eu falei. Então, vou deixar o prazo para vocês entregarem os trabalhos e fazerem a prova até o dia 30 de abril, tá? Para também não misturar muito com as outras matérias. Porque a minha matéria já termina na semana que vem, né? Que minha matéria é bimestral, infelizmente. Mari, você fala sozinha às vezes? Eu falo sozinha sempre, ainda mais na quarentena. Todos os idiomas sem imaginar, eu até invento alguns. Vamos lá, o Instagram. Não, então é isso, gente. Se dediquem ao Instagram de vocês, tá? É muito importante. Vamos aguardar o curso de Canva. Vou tentar abrir outra turma com a Tati. Vamos trazer o nosso professor de inglês, o Pablo. Tá? O que é, gente? Ah, tá. A Jonathan mandou para mim Você mandou, deixa eu ir lá no celular aqui. Você mandou mandou para a Robéria. Tá, vou olhar. Beleza. Isso. Eu vou postar, Aline, no portal Pode mandar para a Robéria que ela me manda, Jonathan. Fica tranquilo. Ou me manda inbox no Instagram também. A maioria de vocês tem no Instagram também. Pode me mandar inbox, tá? Não tem problema, não. Depois eu me encontro lá. E faço a listinha para vocês do que está faltando. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Gente, me fala... Quero ouvir a voz de vocês aí, saber que vocês entenderam tudo certinho. Da importância de estudar essa matéria no momento que nós estamos vivendo agora. Estão conseguindo ter essa visão mais ampliada? Que eu falei no primeiro dia de aula que ia ser importante. Isso é porque eu nem sabia que ia vir essa crise por aí, né? Agora eu quero ver vocês. Professora? Pode falar, Matheus. Deixa eu ver se eu entendi. Os trabalhos são o Instagram. Uhum. Você vai passar uma lista de exercícios para nós responder. Uhum. E mais para frente vai ser uma prova que vai ser A prova final vai ser uma redação, mas eu vou escrever certinho o nome da redação para vocês. Ah, você vai passar ainda então, né? Isso, vou passar beleza, ainda. então. Show de bola. Para não embolar muito com os trabalhos, você quer muita coisa final de período agora. Roberto, recebi aqui, tá? O arquivo do Jonathan. Entendi, obrigado então. Tá? Nada. E, gente, eu estou em contato direto com a Robéria, tá? Estou vendo aqui orientação sobre o uso de água sanitária. Recebi aqui, Jonathan. Eu estou em contato direto com a Robéria, tá? Precisando de alguma coisa, podem perguntar para ela. Falou alguma data, Mari? Não, falei que até o dia 30 vocês podem me entregar todos os trabalhos e fazer a redação que eu vou passar o tema para vocês, para não embolar muito com as matérias. E fica combinado de passar nova data para o curso de Canva, valendo horas complementares. O curso de inglês, se a gente consegue conciliar com a aula, trocar com algum professor, ou fazer numa sexta-feira, que é o dia que vocês não têm aula, pode ser, não nessa que é feriado, na outra. E é isso, posta todos os materiais lá no portal. Tô ficando sem voz, já falei demais hoje. Me conta, gente, quero ouvir vocês. Matheus já falou, mas quem vai falar? Às vezes eu acho que vocês botam o telefone em cima da cama e vão fazer outra coisa e me deixam aqui sozinho. Jamais a Ana Roberta tá aqui, né? Não me abandona não, amiga. Aí, Eduardo ficou responsável por fazer a arte do nosso churrasco, que a gente vai voltar um dia. Mesmo que eu não seja mais a professora de vocês. Já está sendo preparada já, só falta... A gente vai fazer um churrasco. Aí, como Eduardo fez o curso de Canva, vai fazer a arte, tá? Porque a gente tem que ter uma esperança nessa vida. O churrasco é vida. Então, a gente tem que focar no futuro, né, gente?
Os meninos vão providenciar aqui. Matheus já quer o churrasco na Professora, sala só de aula. lembrando aí, tá? Eu vou fazer a arte. Quem vai ficar responsável por levar a alcada vai ser o Jonathan. Se eu não me engano, o Matheus vai ter que levar a churrasqueira e o carvão. Eu não sei nada disso, não. A Robéria vai ficar responsável pela linguiça e o pão de alho deixa para a professora, hein? Eu ia decorar, mas eu levo também, ó. O professor tem que levar 5 quilos de picanha. Que isso, gente? Vou começar já a anunciar minhas coisas para vender na internet, então. Ó, o John tá querendo levar o sal, vai levar nada. Então, a gente vai realmente organizar um churrasco que a gente merece, tá? Então, todas as dúvidas que tiverem... Oi, fala, Tamires. Vou levar uma bananinha e uma chincha. Top. Pode levar. Eu não bebo, eu gosto de ficar sempre lúcida para ver tudo, né? Mas pão de alho é importante, isso aí. Então, A última eu caí. Você caiu? Ai, meu Deus. Isso não vai dar certo.